neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Se no mundo dissentes cansado, enfadado também de viver, se alegria não tens na tua alma, confessa que sempre Jesus tem poder. Ele ama e socorre o aflito, esperança no mundo não tens. Ele quer te salvar, meu amigo, evitar o perigo, porque tu não crês. Grande amor Deus por ti revelou, em Jesus que tuas culpas pagou. Quantas vezes foi ele humilhado, não sendo culpado, pois nunca pegou. Se no mundo cristão vai chorando, tropeçando com o peso da cruz, se com fé persistir caminhando, terás pela frente um caminho de luz. Eis a grande esperança do crente e de quantos confiam em Deus. Jesus Cristo é o amigo excelente que salva e perdoa e conduz para o céu. Grande amor Deus por ti revelou, em Jesus que tuas culpas pagou. Quantas vezes foi ele humilhado, não sendo culpado, pois nunca pecou. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme, sempre firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus.
nas promessas não irei falhar. Vindo as tempestades a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Ao tomar conhecimento dos cumprimentos das profecias, especialmente do Apocalipse, há inconscientemente no homem, na humanidade, um terror interno, uma insegurança, por que não dizer um medo? O profeta usou a expressão dizendo a respeito daquele menino que atravessou o cemitério assoviando para dizer que não estava com medo, mas na verdade ele estava com medo. Esta é a situação de toda a humanidade, de todos os homens. E inconscientemente, todo ser humano clama por uma redenção, como também todo ser animal, irracional, e por que não dizer até o vegetal e o mineral. Todos esses reinos clamam por uma redenção, por uma restauração. Isto quer dizer, geme, sabendo, sentindo a coisa que não vai bem, sofrendo-a, portanto. Agora, para quem tem luz, para quem tem a revelação, não distinguindo, não querendo ser pássaro raro, mas Deus tem misericórdia de quem Ele tem misericórdia. Ele tem compaixão de quem Ele tem compaixão. Estes, os quais enquadram nesta soberania de Deus, eles têm uma consolação. Agora, vamos falar eles e cada um se inclua pelo que tem, pelo que sabe, entre eles. Então, melhor dizer nós, na linguagem de São Paulo. Nos encontramos dentro de um processo de restauração. Agora, preste bem atenção. Você tem que se encontrar dentro de um processo de restauração. Uma vez que a terra será restaurada, todas as coisas serão restauradas. Veja aí em Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, o ministério de Elias, através de João Batista e através do irmão Branham, que é na sua quarta manifestação,
o mesmo Espírito, um convertendo os corações dos pais aos filhos, que é João Batista. Caso contrário, ele manteria o povo na lei. Ele não apontaria o cordeiro, a graça. O outro, veja só, a mesma escritura, mesmo versículo, já falando do mesmo Elias, restaurando a fé dos filhos. Dos filhos para com os pais. Então, ali estavam os pais sendo convertidos em Pentecostes. Conclusão do ministério de Jesus foi Pentecostes. Sem o Pentecostes, seu ministério estaria incompleto. Estaria simplesmente em salvação comum, em uma igreja sem poder para testificar, para fazer as mesmas obras, e assim por diante. Mas o importante de tudo é a senhora, é o senhor se encontrar, não por méritos próprios, dentro deste processo de restauração. Ai daquele que não precisa ser restaurado. Nós temos muita gente, até dentro da mensagem mesmo, que parece que não precisa disso. Não tem necessidade. Para começar, eles não são doentes, eles não precisam de médico. Eles não têm nada que ser restaurado. Parece que já são super-homens, já estão do outro lado. Não sei o que ainda estão fazendo aqui. Mas eu, por exemplo, eu preciso ser restaurado. Você diz, eu também. A terra precisa ser restaurada. Nós estamos dentro de um processo de destruição total. Desde as matas, os peixes, os rios, os minérios. O Apocalipse se cumprindo, as profecias se cumprindo na íntegra. Tudo em total destruição. Nós caímos neste processo. Ninguém pode censurar a ninguém. A terra foi batizada com isso. E nós estamos na dimensão da terra, na dimensão humana, sujeita ao tempo, ao espaço, à matéria. Mas, preste bem atenção, como a terra está proposta numa restauração total, os que habitarão nesta terra restaurada têm que também serem restaurados. Missão específica de Elias, que viria restaurar. E aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 20 e 21, nós encontramos o versículo, a escritura citada na abertura desta programação. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Atos 3, 20 e 21. Indo para o confronto de Efésios com Josué, nós temos de concordar com aquilo que o irmão Branham mostra, que a igreja está numa viagem, num processo. Ela não está parada, mas ela ainda não chegou lá. A terra ainda não foi restaurada. Por isso ela está perdida? Por isso não há solução para ela? Não. Tudo, todo o ouro, toda a prata, todo o ferro, todos os minérios voltarão para os seus lugares definidos. Os rios serão cristalinos.
As árvores serão restauradas, o Éden estará aí de pé. Quando se fala em Éden, nós pensamos somente em um ponto geográfico. Mas hoje, como pode ser um pedacinho de casa com poucas pessoas dentro ser um inferno, tem condição de ser aquele pedacinho de casa com poucas pessoas serem um Éden, um jardim, um paraíso? Tem condição, tem facilidade de ser uma fornalha ardente, uma cova para leões, um calabouço. Mas ser um Éden, no sentido da palavra, pode estar em processo. Estar enquadrado dentro desse processo de restauração. A terra será restaurada para um povo restaurado. Essa restauração começa pela fé. Não tem outro meio. A fé tem que ser convertida à fé apostólica. Porque nós entendemos, pelas Escrituras, pelas revelações, que o Senhor Jesus não virá sem que antes venha o tempo da restauração. Bem entendido, de todas as coisas. Você não encontra aqui uma moitinha restaurada ali, porque tem um espírito de santidade e aquela moitinha está restaurada. Aquele grupinho está restaurado. Não. Nós estamos num processo, diz o profeta. Nesse sentido, ninguém tem a plenitude do Espírito Santo. Plenitude é coisa suprema, é coisa total, é coisa absoluta. Então Jesus não pode vir. Não, definitivamente, jamais poderia vir. Literalmente falando, ele próprio, a pessoa de Cristo nas nuvens, buscar a sua noiva para depois de 3 anos e meio, descer, instalar o milênio, sem que todas as coisas sejam restauradas. Agora, dentro da restauração da terra, tem até a batalha do Armagedon, 3 anos e meio de grande tribulação, guerra atômica, o terceiro batismo da terra, a terceira dor de parto, fogo atômico, ser batizada com fogo, mas ainda não é o da eternidade. Que coisa! Milênio ainda é tempo, ainda prossegue o tempo da restauração, porque, na verdade, depois de Gog e Magog é que virá, então, o fogo santo que vai queimar realmente toda a iniquidade total. A terra sofrerá um batismo de fogo que vai penetrar até onde o homem não tenha ido, não tenha perfurado um buraco. Porque onde o homem pisou, precisa ser restaurado. O homem é um depredador. O homem deixa a marca da destruição, do pecado, da ambição, do espírito de aquisição. Por fim, ele deixa a coisa por ser restaurada, porque foi destruída. Ora, pensemos nisto individualmente. A senhora, o senhor, gosto muito de me dirigir desta forma, porque, afinal de contas, nós estamos falando para senhores e senhoras, mocidades, crianças. Que grandeza você
se encontrar dentro deste processo. Você começou bem, começou com o seu batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, crendo no profeta restaurador, crendo e vendo o Pai no Filho. Não vamos pensar que isso seja coisa tão simples, porque quantos gostariam de ver isto, mas não veem? Não podem ver. Olha, os que crucificaram a Jesus choravam pedindo o Messias. Para um ladrão crucificado ver o Messias e um Caifás não vê-lo? Para uma Maria Madalena ver o Messias, a mulher mais santa da cidade, a esposa do sumo sacerdote, não ver o Messias? Você acha que eles não choravam pela vinda do Messias? Você acha que esse mundo religioso também não prega? E às vezes muitos crentes sinceros choram pela segunda vinda, mas no entanto a segunda vinda está aí. Vem de forma contrária aos princípios religiosos, a coisa que foi até de Deus na era, como o Monte Sinai era exclusivamente de Deus. O que nunca foi de Deus foi Nicéia, de onde saiu 3 pessoas distintas, batismo nos títulos só, Pai, Filho e Espírito Santo, sem usar o nome. Mas ali não. E nós temos grupos religiosos que choram pela segunda vinda de Jesus, que cantam Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas, porém, todavia, quem pode ver? Quem pode ver o grande dia do Senhor? Quando nós começamos a ver algo mais importante, nós não percebemos nada que seja de importância ao nosso lado. Mas as pessoas estão tão atraídas pela onda do mar que começam a afogar. Quando Pedro olhava só para Jesus, ele andava sobre as águas, também como Cristo. Mas quando ele olhou para o lado, ele começou a afogar. Ele foi restaurado ali, ainda bem que ele se dirigia rumo ao Senhor Jesus Cristo. E agora acabamos de ver, na mensagem Apocalipse capítulo 4, terceira parte, aquelas 4 criaturas, cada uma vigiando, cada uma guardando, olhando para o mesmo alvo. E por fim, veja só, leão não podia tragar o boi. O homem, por sua vez, a águia, por sua vez, com sua atenção exclusivamente aonde? No trono. Veja como, quando isso acontece com o indivíduo, ele não vê mais nada de lado. Ele vê o trono da misericórdia, porque sem esse trono da misericórdia, jamais nós suportaríamos, passaríamos pelo processo de restauração. Pastores, nós estamos simplesmente neste serviço, processo de restauração. É o que o povo tem que ver. Essa jornada, esta viagem, que já deixou o Coré para trás, o Datã para trás, o Abirão para trás. Você se encontra que não está sepultado no deserto, enterrado num grupo de conspiradores. Você se encontra com Josué, porque Josué
é o Espírito Santo, é a continuação de Moisés. O Espírito Santo é o Senhor Jesus Cristo, e o Caleb é a noiva, o Caleb é você. E Deus te abençoou, Deus me abençoou, Deus nos abençoou nesta hora com saúde, vida e vigor. Eu preciso ser restaurado, estou nesse processo, você também. Graças a Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Exaltarei o nome do meu Senhor, exaltarei o nome de meu Jesus. Me libertou do triste império do mal e me transportou para o seu reino de luz. Pelo seu amor alcancei o perdão, pelo seu amor desfruto da redenção. Sou agora redimido pelo seu sangue vertido, sua tumba vazia a vitória anuncia. Ele é a imagem do grande homem Senhor, o primogênito de toda a criação. É meu Jesus, nele tudo subsiste, o universo, principados, nele está a plenitude do Senhor. Ele é meu Jesus. Exaltarei o nome do meu Senhor, exaltarei o nome de meu Jesus. Me libertou do triste império do mal e me transportou para o seu reino de luz. Pelo seu amor alcancei o perdão, pelo seu amor desfruto da redenção. Sou agora redimido pelo seu sangue vertido, sua tumba vazia a vitória anuncia. Ele é a imagem do grande homem Senhor, o primogênito de toda a criação. É meu Jesus, nele tudo subsiste, o universo e principados, nele está a plenitude do Senhor. Ele é meu Jesus, nele está a plenitude do Senhor. Ele é meu Jesus.